Sejam bem-vindos a essa primeira aula de gestão de projetos para engenharia de software. Essa aula ela vai ser muito importante porque, como a gente está desenvolvendo um projeto, né, para entregar, né, no final da disciplina, a gente vai ter que seguir esses passos específicos aqui para a gente poder entregar esse projeto utilizando as técnicas já definidas, né, para gestão de projetos no contexto de engenharia de software. Então, a gente vai ver aqui os seguintes conceitos. Os conceitos básicos de gestão de projetos. Inicialmente, a gente vai ver os 4 P's, que são pessoas, produtos, projeto e processo, né? E a gente também vai ver o princípio W5HH, que é um conjunto de perguntas para que a gente possa definir em alto nível quais são as atividades e como é que a gerência de projetos é utilizada em um contexto de um projeto, de qualquer tipo de projeto, inclusive um projeto de engenharia de software. Então, a gente vai começar com os 4 P's, né? Então, por que é necessário a gente falar em engenharia de software sobre esses 4 P's, né? Sobre as pessoas, os produtos, o produto, o processo e o projeto. Porque, a grosso modo, esses 4 itens são os elementos básicos para que a gente possa gerenciar um projeto de software na organização, né? E assim, acho que vocês já devem ter algum entendimento em relação a isso. Vários projetos de engenharia de software, eles falham, né? No momento em que em empresas e tal, e isso acontece muito porque as técnicas básicas de gerência de projetos não são usadas. Aí vejam, o processo, né, o software especificamente, ele tem características diferentes de outros tipos de produtos ou serviços de outras áreas, né? Porque, por exemplo, como eu disse a vocês na primeira aula, o software, ele não é um artigo que a gente pode pegar, não é tangível, né? Ele se assemelha muito mais a uma autoria individual, como se fosse uma autoria de um texto ou de uma música, do que realmente de você fazer, por exemplo, um bolo, né? Ele não é ele é um produto com características específicas. E aí, por exemplo, ele não vai sofrer o desgaste como se fosse, por exemplo, de uma roda de um carro, né? O desgaste dele é interpretado de uma forma diferente, né? Ele também tem um ciclo de vida, como outros produtos, né? Que são resultados de projetos, mas é um ciclo de vida específico, né? Porque ele tem um esforço muito mais intelectual do que material, né? E devido a essas especificidades, né, que os projetos têm, a gente tem que entender que ele também precisa de umas técnicas diferentes para que a gente possa gerenciá-los, né? Eu não posso usar as mesmas técnicas que a gente usa, por exemplo, para a construção de uma casa, a gente utilizar para um produto de software, porque tem algumas coisas que não são iguais, né, no software e na casa. E isso aí é um ponto, né? Outro ponto é que normalmente a alta gerência fica achando que, porque eu estou contratando um time de desenvolvedores, isso aí já é o bastante para que o meu produto ele seja entregue, mas é necessário muito mais do que isso, né? Porque o grupo, ele tem problemas quando está se integrando para gerar o software, e esses problemas, na maioria das vezes, eles são repetidos, né? Já foram problemas que em outros projetos eles ocorreram. Então, quando a gente sabe a gerência de projetos, a gente já evita que esses problemas aconteçam e a gente já dá soluções antes deles acontecerem, né? Isso aí vai contribuir para o sucesso do projeto. Então, os projetos que falham, eles têm sempre esse ponto em comum. Eles não usam ou usam pouco a gestão de projetos, né? E a gestão de projetos, vocês entendem que é como se fosse um conjunto de boas práticas para que a gente possa elaborar um projeto com sucesso, né? Que, como eu disse a vocês, esses erros eles já foram cometidos por várias outras pessoas quando estavam desempenhando outros projetos, né? Então, aqui a gente vai discutir de forma geral como é que a gente faz para poder os pontos principais, os conceitos principais seriam usados. Então, a gestão efetiva em engenharia de software, ela usa esses 4 P's. E veja, é nessa ordem. A gente, como engenheiro de software, como bacharel em ciência da computação, como profissional na área de computação, a gente acha que a gerência de projetos, ela
Eu só preciso ter, por exemplo, um Trello ou, por exemplo, um outro aplicativo aí que a gente utiliza aí, ClickUp, GitLab e Redmine, Xmind, o que for. E aí eu já estou gerenciando o meu projeto, né? Mas não é assim. As coisas são muito mais complexas do que parecem. Porque, antes de tudo, a gente está lidando com pessoas. E aí as pessoas, elas são o artigo mais precioso que a gente tem no nosso projeto. É por isso que eles vêm primeiro, né? Se a gente consegue liderar um time que ele tem motivação, que ele tem pessoas que estão produtivas, as ferramentas elas passam até as ferramentas que auxiliam no processo de gestão, né, desse projeto, não a ferramenta para fazer o software, né, porque realmente a gente precisa, né, da ferramenta para fazer o software. Então, essas ferramentas para a gestão de projetos, elas acabam ficando em segundo plano, né, porque se o time está fluindo, ele está dentro de um fluxo, ele está concentrado e tendo certeza ali do que está fazendo, as coisas vão bem mais fáceis, né? E aí também tem um conjunto de boas práticas para a gente manter essas pessoas motivadas dentro do time e produtivas, né? Então isso aí é algo que vocês devem ter muito certo na cabeça de vocês. Que antes de tudo, antes de ferramentas, antes do próprio processo, a gente tem que estar ali organizando as pessoas que estão participando disso, né? Quando eu falo de pessoas, eu estou falando tanto dos desenvolvedores do time, como também do gerente, como também do cliente, né? De quem está trazendo o orçamento, né? A parte financeira para o time, então tudo é isso aí. Porque sem as pessoas no projeto, o projeto não tem por que existir, já que o projeto realmente é feito em prol, né? Por causa dessas pessoas. Aí, em segundo lugar, a gente tem o produto, que é depois que as pessoas estão satisfeitas trabalhando juntos, a gente tem que desenvolver um produto que esteja dentro dos requisitos, dos critérios de qualidade específicos, delimitado ali para que seja o resultado do projeto, né? Isso aí é outra coisa complicada, porque as pessoas elas geram ruídos de comunicação entre si quando estão explicando o que elas acham que é, e aí uma pessoa entende de outra forma e entrega uma coisa diferente, e aí no que ela entrega ela está ali desperdiçando recursos, né? E aí também existem técnicas para que a gente possa evitar esse tipo de erro e vários outros erros na construção do software. Em terceiro lugar, a gente tem o processo. Já foi explicado para vocês, né? Em algum momento aí, alguns processos que são utilizados para o desenvolvimento de software. E, assim, eles são úteis, mas, assim, é algo que está no terceiro ponto aí, no ranking aí dos conceitos da importância aí de gestão de projetos, né? Porque as pessoas realmente motivadas, elas conseguem fazer tudo apesar de não estar adotando um processo específico, né? E por último, nessa cadeia vem o projeto. Aí o projeto junto com as boas práticas e todas as outras informações relativas à gestão de projetos, né? Então é muito importante a gente também saber dessas boas práticas de gestão de projetos, porque é aí que a gente, como eu disse anteriormente, vai poder fazer com que os erros que foram cometidos em versões anteriores de projetos de natureza semelhante, né, o que você está fazendo, possam ser evitados dessa vez, né? Isso aí. Então, a gente vai começar com a questão das pessoas. As pessoas dentro de um time, dentro de um projeto, elas têm que ter o que a gente chama de soft skills. Então, veja, a pessoa ela tem que ter empatia, ela tem que saber escutar, tem que ser um bom ouvinte, é uma pessoa que tem que saber trabalhar em grupo, ela tem que saber entender o lugar do outro, né? Ela tem que ser uma pessoa eficiente, né? Então, tudo isso ela tem que saber desenvolver em suas habilidades, né? A gente acha assim que só porque a gente está sabendo programar, aí a gente vai ser um bom programador. Só que a gente nunca está fazendo nada sozinho. A gente sempre faz acompanhado de outras pessoas. E para que aquelas pessoas elas estejam com você, elas têm que se sentir motivadas àquilo. Vocês todos, os componentes do grupo, eles têm que estar seguindo a mesma causa, né? E principalmente nessa geração que vocês estão aí, a geração millennial, as pessoas, elas
o trabalho, o dinheiro não é o primeiro requisito para que você continue no trabalho, né? Muito mais do que isso é a motivação por trás daquilo, as razões, a filosofia, né, que eu estou vivendo naquele trabalho específico. E aí esses pensamentos eles têm que ser trabalhados dentro da empresa, né, que a gente chama de o senso de comunidade, né? As pessoas que estão na empresa elas têm que se sentir como fazendo parte de um grupo, né? E, e elas têm que se sentir ali pertencentes mesmo. Além disso, que a opinião delas seja levada em consideração, que ela esteja sendo um protagonista ali na construção daquela empresa, né? Aí que a gente chama aí de, justamente esse senso de comunidade, levando a questão da autorrealização, né? Já me lembrei também poderia ter colocado aqui, ó, a pirâmide de Maslow. Procurem aí na internet, quem está aí assistindo aí o vídeo, já anote aí no papelzinho. Procure aí pirâmide de Maslow, Maslow com Y no final. Aí a gente me lembre para a gente discutir num momento posterior aí. A pirâmide de Maslow ela é formada, se não me engano, em 5 níveis. E aí o nível mais básico dela fala das necessidades essenciais do ser humano. Para que serve essa pirâmide? Ela diz assim que qualquer funcionário, isso em qualquer tipo de empresa, inclusive uma empresa de software, o funcionário, para ele poder estar rendendo e contribuindo de forma significativa, né, da melhor forma possível para a empresa, ele tem que estar com todas as necessidades deles atendidas. E a Maslow desenvolveu essa pirâmide dizendo que as necessidades elas são organizadas em 5 níveis. Aí eu não tenho certeza se é 5 níveis, viu? A gente vai discutir. Acho que são 5 níveis, um conjunto de níveis, onde o nível mais básico é, por exemplo, assim, comida, exercício, moradia, dormir, certo? Esses são os níveis básicos. Então, por exemplo, a gente sabe que uma empresa ela precisa ter uma infraestrutura, né? Precisa ter um banheiro, precisa ter uma cozinha, coisas desse tipo. Isso daqui são os níveis básicos. Aí, no próximo nível, que eu não estou lembrada, mas assim, tem já um nível da questão do senso de comunidade, né? De você estar sentindo que você está contribuindo para aquele ambiente em que você está inserido. E, se eu não me engano, lá no final, lá no topo da pirâmide, está a questão da autorrealização profissional, né? Do aprimoramento contínuo. Tudo isso aí também é contado. E aí, assim, se você não estabelece, se você não garante a satisfação das necessidades básicas, né, como, por exemplo, moradia, saúde, né, e outras coisas, num desses níveis aí, eu me lembrei agora que também tem a questão da amizade, né, você se sentir bem naquele ambiente. Aí, se você não satisfizer as necessidades do nível abaixo, o próximo nível ele não vai poder ser atingido. Então, por exemplo, se eu quiser, por exemplo, implantar o senso de comunidade numa empresa, eu não vou ter como fazer isso se a infraestrutura, o banheiro não está funcionando, sabe? Porque esses incômodos, por exemplo, trabalhar num lugar barulhento, né? Isso aí você não tem como obter muito rendimento do funcionário, né? Porque vai ter sempre esse problema aí. Aí, assim, essa teoria da pirâmide de Maslow é uma das teorias gerais de administração, muito usadas em todas as empresas, assim. A gente pode até conversar mais sobre isso. Anotem aí se vocês acharem interessante, dê um Google aí para a gente conversar mais sobre isso, quando a gente se encontrar, tá? Aí, assim, as pessoas elas são tão importantes que você criou, porque a gente não falou, né, os modelos de melhoria contínua de software, né? Os modelos de melhoria contínua fazem com que são níveis, são um conjunto de processos que fazem com que a empresa, os processos da empresa possam melhorar cada vez mais. Aí, assim, existem esses, como por exemplo o CMMI, o MPSBR, aí existe também um modelo de melhoria contínua somente para a administração de pessoas, né? Aí chama-se o SEI, né? O Software Engineering Institute, que é um instituto que ele organiza várias normas e várias coisas relacionadas à engenharia de software. Ele é muito famoso. Se não me engano, acho que ele é da Carnegie Mellon, não tenho certeza, certo? Ele criou justamente esse modelo de maturidade, de capacidade de pessoas, que é o People CMM. Existe só o CMM mesmo, que é para processos dentro de uma empresa. Só que ele tem uma partezinha ali de pessoas, mas ele não foca em pessoas, né? Tem o CMMI,
também tem o MPSBR, que o MPSBR é específico para o Brasil, né, para o contexto do Brasil, e assim vai. Então, assim, as pessoas elas são tão importantes na execução do projeto que o SEI criou esse modelo específico para as pessoas. E esse modelo ele é composto de várias áreas. É assim, uma infinidade, não é uma infinidade, né, mas assim, com várias áreas. E aí uma delas é justamente a questão da comunicação. Como é que são os processos para que as pessoas possam se comunicar, quais são as boas práticas para que as pessoas possam se comunicar num projeto. Quando, por exemplo, se eu tenho um projeto com poucas pessoas, 5, 6 pessoas, bastaria então colocá-las dentro de uma sala física. Isso aí faz parte de um protocolo de comunicação, né? Não, a gente vai aqui utilizar um ambiente físico para fazer a comunicação. Várias das metodologias ágeis, elas trabalham nesse sentido, né? Então vamos aqui para a parte de comunicação colocar um quadro na parede com vários post-its, implementar o Kanban. Não, vamos fazer aqui um Product Backlog, utilizar o Scrum. Aí, assim, cada a metodologia, framework que você usa para desenvolvimento de um projeto, ele tem algumas características específicas, né? E, assim, vários deles enfocam a questão da comunicação. Aí também tem foco, o People, o CMM também tem foco na questão da coordenação, né? Das pessoas no projeto, a nível pessoal também, em relação a capacitação e outras coisas, como é que é o ambiente de trabalho, né? Se é um ambiente de trabalho mais liberal, se é uma coisa mais engessada, né? Mais tradicional, como por exemplo nas universidades, em alguns contextos da universidade, né? A questão do gerenciamento de desempenho também do funcionário, como é que é o plano de carreira, né? Como é que o desempenho ele é avaliado dentro de um plano de carreira do funcionário. Né? Aí a questão do desempenho, o desenvolvimento de carreira específico, né? Como é que o time trabalha também, como é que é a cultura específica da empresa, né? Os valores que ela tem, né? Qual é a missão da empresa, tudo isso vai passar, a gente vai ter que estabelecer e passar isso para os funcionários, né? E também a questão do grupo de trabalho, né? Como é que eles trabalham entre si. Então, veja que tem muitas características, tem muitos detalhes que a gente vai precisar tratar quando a gente está falando de pessoas. A gente pensa que isso aí não é relevante, mas são tantos detalhes, né? Que a gente tem, como por exemplo, numa aula, se eu for dar uma aula para um conjunto de alunos, eu posso dizer assim, ó, o material já está pronto, certo? A gente não vai mudar nada, não aceito sugestão de vocês, quem manda aqui sou eu. Né? Aí estou estabelecendo como é que vai ser o clima, né? Da aula, né? Ou eu posso dizer, ó, aqui tudo é democrático, eu estou aceitando sugestões de vocês, a gente vai se encontrar sempre, vai discutir temas que vocês também vão poder colaborar, né? Vão poder participar na escolha desses temas, vão poder trazer temas relevantes, me ajudar em várias coisas. A gente vai fazer colaborativamente uma aula onde vocês vão ser o centro da aula, porque assim, a aula vai andar conforme o desempenho de vocês. E não vocês vão ficar correndo atrás de um monte de assunto que eu vou dar sem saber se vocês estão querendo, se vocês estão absorvendo ou não, né? Então aí veja que é um tratamento entre pessoas, dois tratamentos aqui opostos, que vão trazer consequências diferentes para os resultados do time aqui, né, da aula, né? Então, assim, tem muitos itens que a gente tem que considerar quando a gente está falando em pessoas em um projeto, né? A disciplina também é um projeto. As partes interessadas, em inglês a gente chama de stakeholders, certo? Elas são as pessoas, né, que podem ser afetadas num projeto ou numa empresa específica, certo? Por conta de decisões que tem no projeto, né? Aí normalmente eles fazem o quê? Parte da gestão de comunicação no projeto, né? A gestão entre, por exemplo, o cliente externo, né? Quem tá encomendando o produto e os desenvolvedores. E também elas são importantes para o planejamento e execução do projeto. Então, aqui, normalmente, as pessoas que estão no time, normalmente elas caem em uma dessas categorias aqui. Aí, por exemplo, a gente tem os gerentes de projetos técnicos ou chamados líderes do time. Toda vida que a gente está num projeto específico, a gente tem, por exemplo, aquelas pessoas, tem o gerente, tem o desenvolvedor
júnior, pleno e sênior, né? São pessoas que sabem muito de uma tecnologia específica lá e que estão ali no projeto para poder dar suporte àquela tecnologia, certo? E aí tem também as pessoas que já entram assim, um pouco na parte de que é uma mescla, né, entre o gerente geral e também uma pessoa da parte técnica, que seria o líder dos técnicos, né? Líder técnico, líder do time. Aí ele também existe esse tipo, né? Dependendo do tamanho do projeto que a gente está inserido, existe também esse papel. A gente também tem os praticantes que oferecem outras habilidades técnicas, que são, por exemplo, os desenvolvedores, né? Que estão lá, mas não estão exercendo papel de gerência. Tem o dono do produto, que seria tipo uma pessoa, né? Esses papéis, como eu disse a vocês, todos dependem do quanto o time é grande, sabe? Se ele for muito pequeno, possa ser que uma pessoa ela já desempenhe vários desses papéis, né? O dono do produto, por exemplo, ou um gerente sênior que está assim mais em contato com o cliente, ele vai sempre tirar dúvidas sobre como um produto deve ser usado, sobre os requisitos de um produto. Porque às vezes assim, a gente está fazendo um produto para uma pessoa, né, para um cliente específico, mas aquele cliente não tem o tempo todo, né, do mundo para poder estar tirando as dúvidas com a gente. Então, assim, o dono do produto ele fica sendo meio que uma interface entre o time de desenvolvimento e o cliente. A gente também tem o cliente especificamente, né, que vai sentar, né, normalmente com o dono do produto para poder especificar todos os requisitos. E a gente também tem os usuários finais, que podem não ser assim, o cliente diretamente que criou, que encomendou um produto, mas assim, o cliente ele vai encomendar o produto e receber para poder entregar para usuários finais, né? A exemplo, por exemplo, eu tive uma ideia, eu vou criar o Spotify. Então, eu chamo o time de desenvolvimento, explico todo o que eu quero fazer para o dono do produto, o dono do produto vai lá e faz com o time, depois me entrega. Mas, assim, não sou eu que vou usar o Spotify, eu vou vender o Spotify para outras pessoas, né? Certo? Aí são uma definição aí mais geral de partes interessadas. Aí a gente tem também algumas especificidades em relação a alguns desses papéis. Então, por exemplo, os líderes do time, eles estão no papel, né, como o nome mesmo diz, de liderança. Aí eles precisam organizar como é que o que cada pessoa está fazendo, tirar, por exemplo, os impedimentos de cada funcionário, de cada desenvolvedor específico no time. Então, assim, eu dou uma tarefa para um desenvolvedor. E aí eu digo, olha, você tem tantos dias para fazer, ou então eu faço reuniões diárias com ele, né? Depende do tipo de abordagem lá do framework que eu estou seguindo. E aí ele vai me dizer, né? Estou com dificuldade nisso, naquilo, não estou conseguindo fazer isso porque, por exemplo, o fulano não está disponível. Aí eu, como líder do time, eu tenho que remover esses impedimentos, né? Essas questões que estão fazendo com que o meu desenvolvedor ele não entregue o serviço, certo? Aí ele está muito mais no papel, assim, normalmente, né? Na maioria das metodologias, a gente fala assim, desenvolvimento de software, ele está num papel mais. Depende muito da abordagem, né? Do processo que a gente está seguindo. Mas, principalmente para times pequenos, ele está muito mais no papel de líder servidor, uma pessoa que remove os impedimentos para que aquela outra pessoa possa fazer o seu trabalho, do que realmente uma pessoa que manda e o outro obedece sem dar um feedback, né? E aí a gente acha que lembrei de um livro. Eu sempre, quando estou dando aula, fico lembrando de livros, viu? Que é. Eu já esqueci o nome do livro, meu Deus. Eita, meu Deus. James Hunter. Eu esqueci. Lidere como Jesus, líder servidor. Ah, meu Deus, eu tenho uma raiva, me esqueci. Veja se vocês me lembram, minha gente, desse livro aí, desse livro que eu estou pensando aqui. Mas, enfim. Aí o líder, ele normalmente ele é um programador, né? Assim, a gente acha, né, que o líder, né, o gerente de projetos, ele vai ser um programador lá específico. E aí ele foi um gerente, ele foi um programador, ele passou a ser um gerente, né? Aí algumas pessoas acham que
que porque eu fui um bom programador, passei programador júnior, pleno e sênior, então agora meu próximo passo é ser gerente, né? Líder do time. Nem sempre é assim, porque as habilidades de um gerente, de um líder do time, elas são diferentes das habilidades de um programador. O programador normalmente ele é mais introspectivo, ele está lá fazendo o serviço dele, ele não gosta de lidar muito com pessoas, né? Ele é uma pessoa mais introvertida. Enquanto que o líder do time, ele tem um balanço ali, né? Entre introvertido e extrovertido, porque ele precisa utilizar algumas das técnicas específicas de gerenciamento de projetos, de elaboração de planilhas, a desenvolver um EAP, não sei o que, dos planos e tal, das métricas específicas para saber se o projeto está funcionando ou não. Mas ele também precisa lidar com pessoas. Ele vai ter um lado dele que é técnico, né, que vai seguir as dicas de gestão de projeto, e vai ter um lado dele que é social, né, que para ele poder saber por que uma pessoa não está tendo bom rendimento. Às vezes é porque a pessoa está com um problema em casa, um problema de família. E aí, como você é uma pessoa, dependendo se você não tiver boas habilidades, né, para conversar com as pessoas, você acaba não deixando as pessoas sentirem a vontade para poder explicar os problemas delas, e aí você não vai remover o impedimento que faz com que ela seja produtiva, né? Então, assim, nem sempre os programadores eles viram bons líderes, né? Por conta dessa questão de que o cargo de líder de projeto, o perfil, ele difere um pouco do perfil do programador, né? E justamente porque o líder de projeto ele precisa ter a questão das soft skills, né? As habilidades para estar lidando com as pessoas. E aí existe um conjunto de boas práticas, né? Não se limitam a isso. Esse livro que eu expliquei para vocês aí, que eu esqueci o nome, eu só quero alguma coisa relacionada à servidão, liderança servil. Ele tinha uns trechos lá, falava de Jesus, comparando como Jesus foi o maior líder de todos os tempos. Eu esqueci o nome do livro. Mas então, aí esse livro tem essas boas práticas muito, muito bem fundamentadas, mas assim, dentre elas, o líder ele não é uma pessoa impositiva. Ele tenta ser uma pessoa que vai inspirar outras pessoas a estarem desenvolvendo aquele produto junto com ele, né? Então, normalmente, ele não só diz que é para as outras pessoas fazerem, mas ele também pratica o que ele fala. Ele lidera muito pelo exemplo, sabe? Ele é muito assim. Aí ele vai inspirar uma visão comum, ele vai criar um senso de pertencimento, as pessoas vão, é como se fosse assim, uma segunda família. Eu estou ali para servir você, para ajudar você a crescer, certo? E todos nós vamos trabalhar em torno de um objetivo comum, né? Como se fosse uma comunidade. Aí o líder ele também vai sempre trazer coisas novas, vai gerar inovação no time, trazer novas técnicas, novas habilidades, novas tecnologias, para que os membros possam ir se capacitando. Ele deixa os outros agirem. Aí esse ponto aqui é importante porque, veja, se eu não dou autonomia aos membros do meu time, eles não vão se sentir participativos para a realização das tarefas. E aí, consequentemente, eles não vão se motivar. A questão da motivação do time é muito intrínseca ao meu nível de liberdade que eu tenho ali em implementar novas soluções para os problemas que eu vou encontrando, certo? Então, tem que ser um ambiente mais democrático, algo mais que dê mais liberdade para a pessoa ir mudando as coisas, as situações que ela acha pertinentes. Aí, outra coisa que o líder também faz como boa prática é celebrar as conquistas dos membros do time, né? A sua conquista também é a minha conquista, porque eu quero que você cresça e juntos cresceremos para a melhoria do time, né? Aí, finalmente, ele remove os impedimentos, né? Existe uma diferença entre problema e impedimento, né? Ele não remove os problemas, ele remove os impedimentos. Coisas que eu posso, na frente, é bem óbvio mesmo, vai impedir com que a pessoa possa realizar uma atividade, eu vou lá e resolvo, né? Mas tem algumas coisas realmente que eu não tenho que fazer, eu tenho que falar com a gerência superior, né? Como, por exemplo, eu estou tentando entregar o produto, o escopo não está bem definido, o orçamento não é o bastante que tem ali, aí você tem que, não vai ser uma coisa que você vai resolver com o time, né? Você vai ter que resolver com a pessoa que contratou o projeto. Aí pronto, também existem algumas observações em relação ao time de software.
Dentre as observações, existem tantas, mas assim, esses times, eles têm vários formatos diferentes, né? E depende muito de como é a cultura da empresa, né? Então, assim, existem tantas estruturas para times quanto existem organizações. Cada organização, ela vai estabelecer uma cultura, vai estabelecer uma missão, vai estabelecer uma visão para aquela empresa específica, né? E aí isso vai refletir na estrutura organizacional, né? Do time, na estrutura da organização em si. Isso aí, o gerente de projetos, ele não tem muito como mexer, como é que a organização funciona, mas no projeto dele, ele tem alguma liberdade, certo? Ele tem alguma liberdade de implementar algumas práticas ali que ele acha interessantes, como, por exemplo, essas práticas que a gente viu no slide anterior, né? Para a questão da melhoria do rendimento do time. O time, nesse sentido, ele tem que estar coeso. Porque se ele não tiver coeso, não trabalhar como um só, e a gente está desenvolvendo um produto em comum, se tiver rixa, problema, o time ele não vai conseguir produzir, né? E aí, cada vez mais vai precisar de processo, vai precisar de gerente intervindo, isso e aquilo, isso não é legal, né? Aí tem até esse rapaz aqui, Marco Illister, dessa fonte aqui, People, que disse o seguinte: um time bem sucedido é um grupo de pessoas tão fortemente ligado que o conjunto é melhor que a soma das partes. De fato, quando você está inserido num time, que você se sente bem, que você está sentindo que você está crescendo junto com aquele time, você rende muito mais do que se você estivesse sozinho. O ser humano é por natureza social, né? Ele precisa estar envolvido em situações onde ele possa crescer junto com pessoas que têm os mesmos objetivos que ele. Ele cresce muito mais com outras pessoas do que sozinho. Aí tem muito disso. Certo? Aí também tem algumas coisas que são contra a questão que faz com que o time de software ele não tenha bom desempenho, né? Aí, como por exemplo, se eu tiver um ambiente de trabalho que ele seja muito inquieto, uma coisa que seja muito frenética, né? Você não sabe o que você vai esperar, uma coisa acima da outra, aí isso aí não é uma boa prática. Eu fazer as coisas, mas eu não conseguir fazer, sempre me sentir frustrado, né? Isso aí também é algo que vai minar com a estima, né? Com o senso de autorrealização do time. Quando eu tenho um gerente que não coordena direito as atividades e que não manda para os membros do time que atividades são o quê. Aí as pessoas ficam todas querendo fazer as coisas, cada um fica querendo mandar de um jeito, e acaba que ninguém faz nada, né? Ninguém sabe quem é responsável pelo quê, né? Aí também entra nesse papel, nesse ponto aí, um pouco a definição dos papéis do time. Cada um tem que ser responsável por uma atividade, cada um tem que saber o que faz ali no time, né? Quais são seus papéis. Finalmente, também tem a questão da exposição contínua a falhas. Então, porque a exposição contínua a falhas, você está o tempo todo tentando fazer as coisas e não consegue fazer nada direito. Como é que você vai ficar muito tempo ali, né? Isso é bem óbvio, né? Aí isso aí tem a ver com muitas coisas, né? Você não teve um bom treinamento, você não sabe direito o que você vai fazer. Você, quando erra alguma coisa, você não registra no lugar para não errar mais, né? Então, são várias coisas que geram aí essa questão da falha contínua. Aí, nesse contexto, a gente trabalha muito na questão do desenvolvimento ágil como solução para um panorama desse, né? Porque o desenvolvimento ágil, ele tem várias práticas aí, tem framework, né? E também outros elementos. Os mais usados são que são falados aí para poder a gente juntar aí práticas aí de times, são o Scrum e Kanban, né? Aí, mas assim, todas as metodologias ágeis, elas têm alguns pontos em comuns, né? E tem até o manifesto ágil que diz, por exemplo, que são 4 itens que eles têm, né? E eles valorizam pessoas em vez de processos, que eles preferem trabalhar com pessoas que em vez de processos, não querem saber de ferramentas, querem mais saber do olho no olho. Aí tem lá os 4 meses, se vocês procurarem na internet, tem lá o manifesto ágil, né?
E aí todas as metodologias ágeis, elas seguem esse manifesto. Elas dizem muito que preferem a satisfação do cliente em vez de um contrato, né, de papéis e contratos já estabelecidos. Então, se o cliente ele inicialmente disse que queria macarrão, aí a semana que vem ele já quer feijão, a gente faz feijão, entendeu? A gente faz. É tudo que o cliente quer. Não é o fato de que, porque ele assinou um processo comigo, um contrato comigo dizendo que queria macarrão, e na outra semana ele quer feijão, que a gente não vai fazer. A gente faz, mas a gente vai cobrando pelo tempo que a gente vai alterando também o escopo, né? Aí a satisfação do usuário, do cliente, sempre está em primeiro lugar. Além disso, a gente trabalha muito com esse conceito de times motivados, porque as pessoas motivadas, elas, como a gente falou anteriormente, né, elas fazem muito mais do que num time motivado do que pessoas que estão sozinhas ou em times desmotivados. E aí existem todas essas técnicas aí para que a gente possa escutar a pessoa, reuniões, por exemplo, vamos fazer uma daily no Scrum, né, reuniões de 15 minutos para acompanhar o andamento, para ver como é que está isso, como é que está aquilo, né? E os produtos, e assim, quando a gente vai, por exemplo, fazer, seguindo o exemplo do macarrão, né? Aí o cliente diz que quer fazer aí uma macarronada. E assim, só que a macarronada demora assim 4 semanas para fazer. Aí na primeira semana eu compro o macarrão e aí entrego para o cliente. Na segunda semana, aí eu vou cozinhar o macarrão, aí mostro para o cliente. Na terceira semana eu vou juntar um molho e mostro, e assim vai. Aí assim, toda a vida que eu entrego para o cliente vai ser uma parte do meu produto que já está funcionando. Por isso chama produto de trabalho mínimo. Ele pega cada final assim de essas metodologias, elas seguem, tipo assim, a gente vai fazer aqui, vai trabalhar junto, a equipe, por uma semana ou 2 semanas, aí no final vai entregar um produto mínimo, certo? Aí vai entregar um produto lá que tem as funcionalidades mínimas para mostrar para o cliente. Ele vai dizer, estou gostando, não estou gostando, e assim vai. Aí quando chega daqui a mais 2 semanas, a gente vai considerar o que ele falou e vai entregar mais outra parte totalmente pronta, funcionando. Uma parte mínima do produto total que eu vou entregar, certo? E aí tem aqui essa frase também que eu achei muito interessante, de Cockburn e Highsmith, que diz, se as pessoas no projeto são boas o bastante, elas podem usar qualquer processo para executar o projeto, né? Porque ele diz muito isso, assim, que os processos, eles são interessantes de serem seguidos, porque eles trazem já uma bagagem de boas práticas para que eu não precise repetir os erros. Mas que, como as pessoas estão integradas no time e como elas estão se sentindo ali, é muito mais importante do que implementar o processo, certo? Aí tem que levar muito isso em consideração, porque são as pessoas que estão fazendo, né, o trabalho realmente. Então, assim, a gente tenta burocratizar o mínimo possível. Pronto, depois que a gente fala das pessoas, aí a gente fala também do produto, né? Que é o segundo P, né? O produto, ele, assim, em software, ele é complicado porque quando a gente está começando, a gente tem que dizer quanto é que mais ou menos vai funcionar, né? Quanto a gente vai gastar ali para desenvolver aquele produto, mas a gente não sabe exatamente qual é o produto. E aí, como é que a gente vai fazer, né? Como é que eu vou saber botar preço numa coisa que eu não sei direito o que é? Aí, o escopo, né? O escopo do produto, ele vai ser exatamente o que eu vou fazer do produto, o que eu vou quais são as funcionalidades dele, qual é o desempenho que ele vai ter, tudo isso, mas essas coisas, vários detalhes disso vão ser descobertos ao longo que eu vou entregando, né, as partes do meu produto, se eu estou seguindo a metodologia que permita entregas parciais, né? Aí pronto, nesse sentido, o escopo e o objetivo do projeto, eles têm que caminhar juntos, porque às vezes eu digo que inicialmente o meu objetivo é mas aí eu vou fazendo o produto e vou vendo que não é bem aquilo, né? Então eu posso fazer alterações no meu objetivo. Certo? E assim, o ideal é que faça isso antes de ser planejado, mas aí às vezes o planejamento, né, como qualquer tipo de planejamento em qualquer área, ele pode ser mudado de acordo com os feedbacks que eu recebo na minha execução. E assim, alternativas à solução do meu produto. Então, por exemplo, se eu arranjo um produto lá
para poder chamar táxi, eu tenho que ver quais são as alternativas que tem no mercado, né? Porque aí, se eu já vejo que aquele mercado já tem muitos produtos sendo oferecidos ali, eu vou ter como fazer o meu produto para ele estar focando num nicho que ainda não foi explorado, né? Para ele ter algum diferencial e ter como sobreviver, né, no mercado. A questão da competição. Aí, nesse sentido, quando a gente está definindo o escopo, a fase da licitação de requisitos, né, da definição dos requisitos é muito importante, porque nos requisitos que eu vou dizer exatamente o que vai ser feito naquele projeto, certo? Então, pronto. A gente está nesse contexto, né, quando a gente está começando a fazer o produto, em que as informações do produto elas não estão disponíveis, mas aí a gente precisa estimar. E como é que a gente vai fazer? Eu tenho que estimar uma coisa que eu não tenho certeza o que é. É muito complicado, né, esse contexto. Mas aí existem técnicas, né, para que a gente possa já ir examinando o produto e também o problema que eu estou querendo resolver, né? Porque assim, eu estou querendo resolver um problema e aí eu disse, não, vou resolver esse problema utilizando esse produto específico. Mas aí, às vezes, quando eu estou fazendo o produto, eu não consigo resolver o meu problema, né? A gente tem que estar sempre revisitando o problema que a gente está tentando resolver. E aí, quando eu vou fazendo isso, né, tentando elaborar o meu produto, elaborar os requisitos, aí eu estou ao mesmo tempo definindo o escopo do meu produto, né, os requisitos do meu produto, certo? Aí como é que eu faço para fazer essa definição? Aí existem várias técnicas, eu estou citando alguns passos aqui, né? Primeiro de tudo, a gente vai definir o escopo do software. Então, vai ter que ter, pode ser um documento, inicialmente assim, se for o caso, com 3 seções específicas. Tem uma seção que vai ser o contexto, aí eu vou dizer quais são as restrições específicas do produto, quais são as limitações que ele vai ter, né, naquele contexto. Então, por exemplo, tem alguma limitação com relação ao hardware em que ele vai rodar, alguma coisa do tipo. Ele é voltado para um público específico que tem algum problema em relação, por exemplo, à internet, né? E também se ele vai ter integração com outros sistemas, né? Se ele está envolvido dentro de um conjunto, como, por exemplo, sistemas do governo ainda, que tem vários sistemas, né, que a gente utiliza, que aqui vejo na UFPB, né, tem o SIGA, tem o SICAF, tem o SIG não sei o quê, aí você, quando vai inserir um produto dentro desse contexto, um software, você tem que pensar na integração com outros produtos também, né? Com outros softwares. Os objetivos do software específico, o que vai ser considerado, o que eu vou receber de outros softwares e as saídas, e também se tem algum desempenho específico de processamento no software, né? Se ele tem que rodar por tantos segundos, se tem alguma coisa relacionada a tempo e assim vai. Aí, no final, depois que eu penso em todos esses itens, o produto final vai ser a especificação do programa. Normalmente, um documento que pode ser, por exemplo, implementado, ele pode ser criado em linguagem natural. Mesmo linguagem natural, quando eu falo assim, português, né? Escrevendo, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo. Ou pequenas frases também, histórias do usuário, que a gente chama, né? A gente vai ver um exemplo daqui a pouco. E aí, conforme a gente vai entregando as versões do produto, a gente pode ir refinando essas histórias, né? Essas frases iniciais dizendo qual é o objetivo de cada item do meu produto, certo? Aí, assim, quando eu tenho essa especificação, eu posso decompor o meu problema em subproblemas menores. Isso aí é uma abordagem que a gente utiliza muito em computação, dividir para conquistar. É uma forma de resolução de problemas não especificamente de computação. Eu tenho um problema grande, vou dividir em problemas menores, e aí cada aquele problema menor ele vai ter um nível de complexidade menor do que se ele estivesse dentro do problema grande, né? Aí assim, seguindo a visão do dia disso, a gente for utilizar, aí eu vou fazer um curso de ciência da computação. Aí para fazer o curso de ciência da computação, aí eu tenho que dividir esse grande problema em subproblemas, que são o quê? As disciplinas. Eu até estou me lembrando do tempo que eu fazia graduação. Eu pegava, eu tinha um fluxograma, né? Plano de ensino, plano do curso, né? Com todas as disciplinas, tinha as caixinhas, como se fosse o fluxograma. Aí, todo semestre, quando eu terminava o semestre, eu já ia arriscando aquela caixinha, para dizer que eu paguei. Aí, no próximo semestre, ia arriscando outras caixinhas. E assim eu fui
né, até chegar no final do meu curso. Eu acho que eu joguei esse papel fora, mas eu me lembro muito bem desse papel. Então, eu tenho o meu grande problema, que é realizar o curso de Ciência da Computação, e eu estou dividindo em subproblemas que são as disciplinas, né? Então, aí eu estou usando a abordagem de dividir para conquistar. As histórias de usuários são frases que você utiliza para você dizer a funcionalidade de determinado software. Então, por exemplo, o software deve cadastrar funcionários, certo? Funcionários que têm as seguintes informações: nome, número, endereço, por exemplo. Aí isso aí é uma história do usuário, certo? Aí você pode criar várias dessas, e aí cada time vai ficar responsável por desenvolver uma dessas histórias, né? Que são essas frasezinhas. E a gente também tem outra forma de decompor o meu problema grande, que é o meu produto, em problemas menores, que é a estrutura analítica do projeto. Que ela é assim, semelhante a um fluxograma também, em que você vai colocando partes, né, funções daquele projeto específico, só que aí você vai ligar com outras partes que vão ser tipo o detalhamento das partes que estão superiores, como se fosse um sistema de arquivos, assim, né? Que tem um diretório, dentro do outro, todos têm alguma relação específica. A gente vai tentar mostrar, né, a questão da estrutura analítica do projeto no momento posterior. Aí pronto, aí a gente já falou então das pessoas, já falou do produto. Agora a gente vai falar do processo. O processo de software, ele vai fornecer o que a gente chama de um framework para que um plano de desenvolvimento de software possa ser usado. Então, o processo de software, bem dizer, quais são os passos que eu vou seguir para poder fazer o meu software, né? Que já existem aí, como disse a vocês, muitas pessoas já tentaram fazer software. E aí elas erraram em relação a determinados elementos. Aí, assim, isso aí tipo também um conjunto de boas práticas em relação a como é que eu faço para desenvolver o meu software. O framework, ele vai ser tipo uma visão de alto nível de como é que aquele processo vai funcionar. Mas, assim, ele não é o processo em si, né? Ele só tem, tipo assim, por exemplo, o Scrum. O Scrum é um framework. Ele diz, olha, a gente tem que ter um product backlog que vai concentrar as histórias dos usuários. A gente tem que ter um time de desenvolvimento. A gente tem que ter um dono do produto. A gente tem que ter um Scrum Master. Aí o Scrum Master vai controlar tudo, o dono do produto vai organizar o backlog, né, com as histórias dos usuários, ele vai validar, ele vai atualizar, e vai ter um intervalo de 1 a 2 semanas para que cada história possa ser implementada e entregue ao dono do produto, para saber se aquela história já pode sair do Product Backlog. Pronto. Isso aí é como se fosse uma especificação de alto nível de como é que aquele povo vai se organizar para poder fazer aquilo. Mas ela não é realmente o processo em si, né? Ela é como se fosse um guia de alto nível aí na empresa que vai ser especificado tudo direitinho, os modelos, as coisas que vão ser feitas e os detalhes, né? Então, no processo são definidos o número de tarefas, as entregas, os critérios de qualidade que são seguidos, dentre outras coisas, né? As entregas, porque assim, toda vida que você termina, né, um ciclo para entregar partes do software, se você estiver seguindo uma abordagem incremental, aí você vai ter, além do software, você também vai ter alguns produtos específicos para entregar lá, alguns documentos, né? Então, por exemplo, vamos começar o projeto aqui, dizendo que eu quero termo de abertura de projeto, aí vamos agora fazer a estrutura analítica do projeto. Isso aí são entregas que você vai ter que gerar junto com o software, né, para poder ir documentando como foi o seu processo. Aí, além disso, nessa fase de processo, nesse assunto aí do processo, também a gente define as atividades de guarda-chuva, que são atividades auxiliares ao processo de desenvolvimento de software. Isso é para apoiar, né, a execução do projeto, como, por exemplo, a garantia da qualidade dos produtos que eu estou utilizando, que eu estou desenvolvendo, né? Aí vai ter um conjunto de boas práticas lá para poder garantir que aquilo está tendo qualidade, né? Gerenciamento de configuração, para poder ir gerenciando as versões do software, e métricas, e assim vai, várias outras coisas que já estão definidas aí, certo? Então, mas aí elas vão auxiliar no processo de desenvolvimento do software. Aí, quando a gente está pensando ainda no processo, a gente tem esse problema de encontrar que processo é mais apropriado para que time, né? Eu acho que eu vou usar. O povo fala tanto de tanta coisa diferente aí,
aí modelo cascata, aí é Scrum, é Kanban, é incremental, meu Deus do céu, é evolutivo, é não sei o que. Jesus, é muita coisa. Como é que eu vou fazer para escolher? Então, quando você está falando no processo que você vai adotar no gerenciamento de projetos, vai depender muito do contexto em que você está inserido. Se você tem um time pequeno, por exemplo, e o problema que você está querendo resolver é um problema que não foi resolvido ainda, a gente tem um escopo que é desconhecido, a gente não sabe até quando a gente pode chegar ali, ou se, por exemplo, as tecnologias que a gente vai utilizar, a gente nunca utilizou em outros projetos, então aí, por exemplo, seria bom a metodologia ágil, né? Porque ela está num ponto em que numa situação dessa em que o problema é incerto, a gente não sabe até onde vai, então as tecnologias que a gente está utilizando, a gente não tem muita experiência, então é bom metodologia ágil. Aí, principalmente se o time também for pequeno, né? Aí assim, se for um time grande, aí já tem outras coisas que você pode utilizar, né? Então, pronto, aí quando você considerar, são aí as características dos clientes, do time, do produto e também o ambiente em que o projeto está inserido, né? Aí, depois que a gente fizer a escolha desse processo, a gente vai ter o que a gente chama do plano de projeto. O plano de projeto, é complicado, assim. Eu até pensei em a gente poder implementar ele nesse momento, mas não dá certo porque ele tem várias sessões. Ele é como se fosse um apanhado de todas as boas práticas que a gente vai fazer ao longo de todo o projeto, um apanhado de alto nível. Então, no plano de projeto, a gente vai definir os objetivos, criar o escopo do projeto, fazer a estrutura analítica do processo, né? A estrutura analítica do projeto, desculpe, que é justamente esse esqueminha em alto nível, que tem vários subitens detalhados para cada item superior, né? Esse esquema de hierarquia. Também identificar os possíveis riscos do projeto, como os recursos eles são gerenciados, pode ser recurso de software, recurso de hardware, né? Recurso, por exemplo, uma sala e tal. A questão da montagem do orçamento e também a elaboração de um cronograma. E veja, para que a gente possa fazer esse tipo de coisa, a gente tem que entender de muita coisa, tem que saber primeiro definir o nosso problema, né? Definir o problema, fazer um documento de alto nível contendo informações iniciais sobre ele, daqui que a gente chegue num cronograma e dizer quanto é que custa, vai demorar, viu? Porque a gente tem que saber muito detalhadamente quais são as atividades que a gente vai seguir, né? Aí o plano de projeto, ele tem todas as informações. Aí, então, nesse plano de projeto, a gente também tem uma parte, né, que a gente vai ter que unir o produto e o processo, né, o produto que a gente está querendo desenvolver e também o processo que a gente adotou. Aí, se a gente for utilizar, por exemplo, um framework genérico de desenvolvimento de software, a gente vai passar por essas fases aqui. Vai ter uma fase que é a fase de comunicação, né, entre as pessoas que estão participando do projeto, vai ter a fase de planejamento, aí a modelagem do software, depois vai ter a construção, a entrega, né, a implantação, com a implantação, certo? Então, assim, a gente vai supor que a gente está seguindo esse framework genérico, vai ter essas fases aqui, essas etapas, certo? Comunicação, planejamento, modelagem, construção, entrega. Construção e implementação, né? E depois a entrega, implantação para o cliente. Então, para que a gente possa tentar, por exemplo, unir o produto e o processo, a gente tem aqui, ó, a gente pode fazer uma planilha dessa aqui, nesse sentido, em que vai ter, ó, as colunas específicas para comunicação, depois vai ter o planejamento, modelagem, construção e entrega, certo? Aqui são as tarefas que a gente vai utilizar. Aí as funções do produto. Cada função desse produto tem uma tarefa que a gente vai ficar passando, que o time vai passar 1 ou 2 semanas para desenvolver. Então, por exemplo, a sincronia do telefone com um dispositivo específico, que é um projeto de telefone, certo? Mostrar os dados no telefone, selecionar os objetivos pessoais, guardar os dados na nuvem, e assim vai, certo? Aí, então, você vai colocando quais são as funcionalidades que você quer desenvolver, né, as histórias do usuário. E aí, para cada encontro desse, assim, na comunicação, o que eu quero fazer aqui? Aí eu vou colocar as informações nessa planilhazinha, nessa célulazinha aqui,
para os requisitos para cada célula, as datas de início e fim. Eu vou terminar na fase de comunicação, quanto tempo eu vou gastar, quais recursos que eu vou utilizar, quais são as tarefas que eu vou fazer, certo? Os produtos de trabalho para cada tarefa também. Depois de eu realizar aquela tarefa, aí vai ter que entregar documentos específicos para dizer que eu passei por ali, né? Por exemplo, um plano de comunicação, dizer quais são os softwares que eu vou utilizar, como é que a comunicação vai ser feita, assim vai. Aí vai ter várias coisas aí que a gente vai poder colocar como informação. Veja que são documentos de alto nível, né? É algo mais assim, inicial, para que você possa começar a estimar qual é o trabalho que você tem. Mas isso aqui não vai dizer assim tudo que vai acontecer, né? É uma coisa bem de alto nível mesmo. Ele é o começo para um conjunto de documentos que vão ser criados na gestão do projeto, certo? Aí, ainda na parte do processo, a gente vai ter a gente pode decompor o processo de forma simples ou de forma complexa. Então, se for de forma simples, aí o time vai decidir, né, qual é o processo que vai utilizar especificamente, e aí os passos. Aí, por exemplo, eu posso criar esses passos aqui para um processo simples, desenvolver uma lista de questões a serem esclarecidas, assim, que eu quero esclarecer sobre as dúvidas que eu tenho no meu projeto, né? Porque eu estou aqui sendo contratado, então eu tenho que esclarecer as dúvidas para poder implementar o meu projeto lá com o dono do produto ou diretamente com o cliente, né? Dependendo do tamanho do projeto. Encontrar as partes interessadas, o gerente, o dono do produto, para esclarecer essas questões. Aí desenvolver, ou como eu disse a vocês, dependendo do tamanho do projeto, pode ser com o próprio cliente, não tem nem dono do produto, né? Ou o dono do produto também é o gerente de projetos. Desenvolver um escopo de projeto, listando as histórias de usuário, né? Que é mais ou menos aquilo que a gente viu no slide anterior. Olha, o fone vai fazer isso, vai fazer aquilo, o software vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo outro, né? Depois que eu já tirei todas as dúvidas, né? Esclareci todas as dúvidas. Aí eu vou revisar esse escopo junto com a parte interessada, né? E aí modificar o escopo do projeto. Agora, se eu tiver um projeto que ele é maior, aí, por exemplo, eu não tenho acesso ao cliente diretamente, aí eu vou ter que passar por um dono do usuário e vai ter que ter uma pessoa também que vai ser o gerente de projetos. Aí vai inserindo mais barreiras, né, etapas nessa construção, certo? Aí vai ficando mais complicado, porque cada vez que eu estou passando de uma pessoa para outra, eu estou gerando mais documentos para que eu possa manter algum tipo de clareza no projeto, né? Quanto mais pessoas, mais documentos a gente vai gerando, porque vai dando margem mais a mal entendido, né? E assim, tanto um time pequeno como um time grande, um time com um processo de comunicação, que são poucos itens, ou um time que é maior, aí a gente de toda forma está fazendo a comunicação, né, das pessoas, definindo como é que vai ser isso. Certo? Aí, finalmente, a gente tem a questão do projeto, né? Que é o último P que a gente vai estudar aqui como conceito base. Aí, assim, a gente utiliza os projetos de software para que a gente possa gerenciar a complexidade de fazer aquele produto, certo? Então, se a gente não está seguindo aquelas boas práticas, a gente não está gerenciando a complexidade dele, o quanto... E aí mais erros podem ser inseridos nessa omissão, né? E aí é muito importante que tanto os engenheiros de software e os gerentes de projetos, eles devam usar a gestão de projetos, que é justamente para que a gente não precise estar passando por esses problemas que a gente já poderia estar evitando, né? Que muitas vezes a gente só vai direto para a implementação, vai entregando lá, assim, tem que ter essa consciência de estabelecer, né? De definir o processo, a gestão de pessoas, né? E também a questão de como é que o produto vai ser criado, definir definição de escopo, né? Entre várias coisas. Aí, assim, só que assim, o que a maioria das pessoas de projetos faz é diferente, né? Aqui a gente tem algumas estatísticas que eu retirei desse endereço aqui, certo? Aí ele diz, por exemplo, 87% das organizações de alta performance utilizam software de gerenciamento de projetos, né? Mas são só as organizações de alta performance. Aí, quer dizer, você está vendo que o uso
das boas práticas de gerência de projetos está diretamente atrelado à alta performance nas organizações, certo? As maiores barreiras ao sucesso dos projetos reportadas são, aí, por exemplo, 58% dos projetos, eles mudam modelos mentais, a forma de como é que as pessoas pensam e atitudes, certo? 48% dos projetos, a barreira ao sucesso, 58% dos projetos, a barreira ao sucesso do projeto é mudar modelos mentais e atitudes, né? Como a pessoa pensa, como é que ela enxerga o mundo, para que ocorra o sucesso do projeto. 48% dos projetos, a cultura da empresa. E 32% dos projetos, falta de apoio da alta administração. Aí, aqui, pela experiência que eu tenho de fato, viu, assim, se a gente não tiver um apoio da alta administração, não tem muito como fazer, não. Porque tudo fica meio que delimitado pelo como eles aceitam, né? É complicado. E aí, a gente tem que entender, para que a gente gerencie um projeto, a gente tem que entender já o que já foi feito de errado, para que a gente já possa evitar que isso aconteça, né? Eu falo muito isso aqui. Então, por exemplo, possíveis erros, não entender a necessidade do usuário, a gente propõe a mudança de tecnologia lá que não foi planejada, prazos irrealistas. Um cliente, ele é resistente a uma mudança que é necessária ao projeto, né? Então, aí são todas coisas que podem contribuir para o insucesso, para a falha do projeto. Aí a gente também tem aqui uma regra que é a regra dos 90-90, que diz assim, um projeto é 90% do tempo do projeto. Diz assim, quanto tempo falta? Eu já fiz 90%, falta só 10%. Aí, assim, os 10% que falta, quando você pergunta ao desenvolvedor do projeto, ele corresponde a mais 90%, porque é justamente por essa falta de estimativa que o projeto tem, né? Quando você não entrega os documentos correspondentes, os que teriam que ser mesmo, aí você acaba gerando muito mais trabalho porque você não tem visão do que realmente você tem que entregar. Aí isso se chama de regra de 90-90, certo? Quando a pessoa diz que falta 90% é porque quando a pessoa diz que já fez 90% só falta 10%, esses 10% na verdade é mais 90%. Aí eu entendi que é meio que uma piada para essa questão de quanto tempo demora para poder, quanto tempo falta para entregar, né? Aí pronto, aí características de projetos de sucesso. Os requisitos, eles são claros e aceitos pelas partes interessadas, né, que são os gerentes, dono do produto, o cliente. A participação ativa dos usuários no processo de desenvolvimento, né, as pessoas que vão utilizar ela já dizem lá o que acha que pode ou não ser importante, né? A liderança que compartilha a visão do projeto com o time, que eles querem. A visão é o que eu quero para daqui a um tempo. Aí, por exemplo, queremos ser uma empresa de alta performance, essa é a visão que está sendo adotada naquele momento. Então, a liderança ela vai compartilhar isso com o time, porque o time ele vai resolver, ele vai executar as atividades para que a empresa consiga chegar naquele objetivo dela, na visão, né? Então, não tem sentido compartilhar, inclusive, mas infelizmente algumas empresas têm essa prática. Planos de projeto com participação das partes interessadas, né? Eles têm que ler para saber se concordam. Ler e propor mudanças, membros do time engajados com personalidades compatíveis e com alto grau de satisfação no trabalho. Aí aqui na parte de membros engajados, tem até uma observação em relação a isso, que tipo assim, os membros do time, eles têm que ter personalidades complementares, certo? Compatíveis aqui, complementares. Então, assim, existe um perfil de personalidade, um teste aí chamado teste MTBI, Myers-Briggs, não sei o que, uma coisa assim. Que ele diz que existem 16 tipos de personalidade. Procurem aí, googlem na internet. Eu até fiz esse teste. Aí são 16 tipos de personalidade. Aí tem um site aí, qualquer coisa se vocês não acharem, aí a gente, quando se encontrar, aí eu dou o link para vocês. Aí ele explica dos 16 tipos de personalidade e como é que você reage. É bom porque assim, você vendo que determinado time tem personalidades diferentes, é bom porque uma complementa a outra. Você tem como, por exemplo, analisar uma personalidade de acordo com se ela é mais introspectiva, mais extrovertida, né? Introvertida e extrovertida, se ela é uma pessoa que gosta de observar ou de experimentar e logo fazer, né? Tudo isso
vai complementando os perfis que a gente tem dentro do time, né? Aí também outra característica de projeto de sucesso é a questão de cronograma e orçamentos realistas, com monitoramento contínuo, né? A gente cria o cronograma, cria o orçamento, a gente fica monitorando se realmente é de acordo com aquilo que a gente definiu. As necessidades dos clientes, elas têm que ser satisfeitas, né? Isso aí é tão óbvio, mas às vezes quando a gente está fazendo um projeto, a gente fica muito se atendo ao contrato. A pessoa diz, ela levanta uma necessidade diferente, o cliente, e a gente, não, mas o contrato é isso, a gente vai seguir o contrato, mas de que serve isso para o cliente se a necessidade não foi atendida, né? E um produto que reflete a qualidade e o escopo esperado lá, certo? Um projeto. Aí, por último, a gente vai falar aqui do princípio W5HH, que ele basicamente é uma ferramenta que tem assim, um conjunto de questões que elas tocam num nível geral, em todas as questões que a gente precisa para poder definir os pontos principais de um projeto. Aí tem outra frase aqui, né? Eu gosto das frases. Você precisa de um princípio que diminua gradativamente para fornecer planos de projetos simples para projetos simples. É mais ou menos aquela frase, né? Não mate um passarinho com um canhão, né? Mate um passarinho com uma pedrinha. É assim, lei do mínimo esforço. Dê aos problemas o nível de solução, que aqueles problemas, o mínimo possível para que eles possam ser resolvidos, né? E aí esse princípio, o W5HH, ele pode ser utilizado em diversos tipos de projetos, um conjunto simples de questão, em que você vai levantar as partes principais, os pontos principais do projeto específico. Talvez possa ser adotado aqui no nosso contexto, né? Então, quais são essas questões? Então, você vai respondendo essas questões, aí você vai tendo várias informações sobre o seu projeto. Então, por exemplo, por que o sistema está sendo desenvolvido? Qual é a razão? Qual é a dor, né, que ele está querendo resolver? Qual é o problema que ele quer resolver? O que vai ser desenvolvido, né? Quais são as funcionalidades? Quando ele será desenvolvido? Vai demorar quanto tempo? Ele vai começar quando? Vai terminar quando? Quem é o responsável por qual função, né? Atribuição de responsabilidades. Onde esses responsáveis estão localizados organizacionalmente? Porque existem alguns que estão dentro da empresa, tem outros que estão fora, né? Aí a gente precisa saber disso, porque, por exemplo, pessoas que estão fora da empresa, elas têm um nível de disponibilidade diferente dos que estão dentro, né? Porque elas estão envolvidas em outras atividades. Aí isso tem que ser considerado no sucesso do projeto também. Porque se eu for, por exemplo, um cliente e tudo que eu quiser, e assim, o cliente vai me dizer qual é o produto, mas o cliente nunca está disponível, então como é que eu vou, né, desenvolver o produto? Aí, finalmente, como o trabalho vai ser feito, tecnicamente, né, quais são as ferramentas que eu vou utilizar, as tecnologias, e quem é que vai gerenciar, né, esse trabalho e como é que ele vai gerenciar. E quanto de cada recurso que eu tenho disponível no meu projeto, computadores, recursos materiais, locais, né, de ambiente de trabalho, é necessário, como é que eles vão ser alocados, né? Então, assim, respondendo essas perguntas, você já tem uma visão geral do projeto, como eu disse a vocês. Então, daqui para frente, esses são os conceitos básicos de gerenciamento de projetos para engenharia de software. Aí a gente vai marcar outro momento para tirar dúvidas e praticar melhor isso, ok? Então, estudem todos os conceitos, revisem e se tiverem alguma dúvida, entre em contato. Até mais!